Olá, seja bem-vindo ao Live Mundicast, um mergulho potente em reflexões e inspirações sobre questões socioambientais. Acompanhe o Live Mundicast pela sua plataforma preferida. Bom, então, eu vou começar me apresentando e depois vou passar a palavra para eles se apresentarem também. Eu sou criadora de conteúdo, né, no @deusascientista, às vezes eu falo, sou divulgadora científica, falo sobre ciência, trago essa discussão dentro das ciências da natureza, enfim, da química, das ciências ambientais, mas tem gente uma vez um amigo estava conversando comigo, ele falou assim: eu vejo você às vezes como as ciências sociais, como história", eu falei: "Pois é, eu não venho de um lugar". Eu sou formada em química, sou mestre em ensino de ciências ambientais, mas assim, a minha forma de mundo, ela é muito mais interseccional do que segregada, né, essas formas de saberes. Então eu tenho essa formação, mas para a constituição do que eu sou hoje, eu precisei passar por outras ciências, saberes, para que eu me projetasse no mundo. Então eu produzo conteúdo do cientista desde 2020, de que eu tinha acabado de pesquisar sobre como que os professores de química discutiam em sala de aula. E a gente basicamente não é formado para isso. Não aprende a falar sobre química, raças. E foi uma luta no movimento negro e indígena que essas discussões, nossa cultura, os nossos saberes, tivesse no currículo. Então, quando eu percebi que eu não tive essa formação, que outros professores não tinham essa formação e que eu tinha sede de saber sobre isso, eu comecei o meu processo de autodescoberta e de compartilhar essas descobertas, né, então usar essa minha expertise em química e relacionar com o que eu ia aprendendo da minha comunidade. E o estralo mesmo, assim, da coragem foi o momento de pandemia, que estava todo mundo ali enfurnado dentro de casa, né, e a ciência começou a ficar muito em evidência, a comunidade científica também entendeu que, assim, ou a gente se comunica com a população ou, assim, também a comunidade científica vai ser atacada, né, que esse lugar de pedestal de longe de todo mundo não vai salvar nada nem ninguém. Então, muitas respostas viriam dessa comunidade científica, e eu lembro de um caso, né, que foi Covid no Brasil, veio de uma mulher branca, e o primeiro caso de uma pessoa que morreu foi de uma mulher negra que era empregada doméstica na casa dela. Então isso já dizia muito sobre o acesso à saúde, acesso à ciência, acesso à educação e essa desigualdade, né, racial, social que o nosso país enfrenta. E esse lugar dessa ciência que diz: "Ah, é neutra", mas não é neutra, né. Ela tem um destino também para um público específico. Então foi isso que me encorajou a ir para a internet e começar a me desafiar nesse lugar, né, de usar outras ferramentas totalmente diferentes do que era uma sala de aula. Bom, aí eu quero pedir também que você se apresente, vou começar por Thalita, para falar sobre isso, né. A gente sabe que, assim, é diferente a relação dos criadores de conteúdos brancos, né, tem uma relação, assim, diferente quando a gente vai olhar fatores raciais, de gênero, mas ainda assim a internet foi um lugar de ampliação de narrativas, porque antes a gente tinha uma mídia principal hegemônica, e com a internet a gente consegue levar levar outras discussões, outras formas de pensar, outras formas de comunicar, outros formatos, que não entraria na mídia tradicional, se não tivesse sido a partir desse lugar, né. Então eu queria que você falasse primeiro, se apresentasse, falasse, sobre o seu trabalho nas redes, quem é você, quem é Thalita, por que que você decidiu ir para as redes sociais, sabe. Enfim, qual foi esse start, né, às vezes a gente conhece um trabalho super maravilhoso na internet, que seu trabalho é incrível, eu admiro muito o seu trabalho do Tucumã, assim, estou muito feliz que a gente está dividindo esse espaço, porque eu admiro muito vocês mesmo. Então, assim, a gente não sabe o que foi, o porquê, o que levou vocês a estarem onde estão agora. Então, acho que é esse momento, assim, de compartilhar um pouco quem é Thalita e essa criadora de conteúdo que você é também. Boa tarde, gente. Queria te agradecer o convite. Eu acho que quando você me falou, era impossível dizer não, tanto por admirar o trabalho, então
Eu acho que uma coisa está muito da outra. Eu sou atriz, sou palhaça e também sou cozinheira. Então eu trabalho nessas 3 fontes, nessas 3 frentes, né, culturais. E eu sempre fui uma pessoa muito comunicadora, né, desde criança. E, sei lá, eu acho que em 2008 eu tinha aquele sonho de ser blogueira com a minha prima, então a gente já arriscava, assim, fazer essas intervenções, né, na internet, blogs de moda e tudo mais. Conheci Boca Rosa quando ela não era nada, né, aquela coisa assim, né, então, sempre tive ali nesse movimento da internet. E aí quando eu conheço o vegetarianismo e entendo um pouco melhor o que que isso significa, isso me conecta muito com a natureza. Porque eu passo a entender o mundo com uma conexão maior do que eu tinha antes. E entendendo que eu precisava, que eu tinha uma responsabilidade social também de cuidar do planeta, porque a gente é afastado disso, né. Eu acho que pessoas pretas têm muito uma deficiência, que é se reconhecer muito tarde. Mesmo quando a gente é mais retinto, a gente não sabe de onde a gente veio. Então é a partir ali da adolescência ou até mesmo da maioridade que a gente começa a fazer pesquisa. Então a partir ali da faculdade, né, que é uma grande incentivadora, assim, desses estudos, a gente começa a pensar de onde a gente veio, quem é minha família, né, porque a gente cresce com referências, assim, na escola, né, de pessoas: "Ah, não, porque minha avó era italiana, veio da Itália. Ah, porque eu tenho, uma bisavó que veio da Grécia. De onde eu vim? De onde meus avós vieram, meus bisavós vieram", né. Então, chega um momento que a nossa linha do tempo para, né, a nossa árvore genealógica para. A gente não sabe, né, quem são os nossos ancestrais. Então, quando a gente começa a fazer essa pesquisa, a gente começa a entender do nosso povo, começa a entender quais são as tecnologias que sempre existiram e que resistiram através do nosso povo, do nosso saber, que é um pouco, né, que fala sobre cosmovisão, né? E isso é uma coisa muito interessante porque a gente tem dificuldade de entender que existem cosmovisões diferentes de mundo, né? Então a forma como uma pessoa vê uma coisa não é a mesma forma como o outro vê, né? Então a gente precisa se entender e respeitar que existem cosmovisões diferentes, né? Então quando a gente começa a resgatar esses saberes, eu acho que a coisa começa a fluir mais. Então, quando eu comecei a entender, tecnologias que eram tecnologias de quilombo, tecnologias, que eram indígenas, eu acho que eu comecei a conseguir acessar melhor alguns lugares. Eu já tinha essa facilidade de trabalhar na internet, então eu tentei ampliar isso cada vez mais, usando todas as frentes que eu já tinha, né. Então eu também trabalho com gastronomia, então eu usava isso também para acessar o público, assim como o teatro e o circo, que é muito mais uma arte de rua, né. Então eu trabalho em todo tipo de lugar, mas a minha linguagem mesmo é a arte de rua, né, porque na rua você aprende tudo. Então você pode ser palhaço de hospital, você pode ser um palhaço de lona, você pode trabalhar em evento fechado, mas se você trabalha na rua, você sabe lidar com tudo. E a partir do momento em que você trabalha nichado em outros espaços, às vezes você não se dá tão bem na rua, então a rua ela ensina muito. Então eu acho que essa conexão da arte de rua, junto com a internet, ela me dá alguns insights, eu acho, sabe, para conseguir unir tudo e fazer a comunicação fluir. E aí em 2021 eu já usava a internet, né, como eu falei, desde 2008, há um bom tempo. E quando começou o Instagram, o TikTok veio mais ou menos assim, ele bombou em 2020, né. E aí tem uma percepção que é muito interessante, que é que o Instagram até então ele tinha um ar meio elitista. Né, ele tinha, assim, uma coisa meio ainda das fotos, né, não tinha o Reels, e o Instagram era um portfólio, e esse portfólio, de certa maneira, era um pouco higienizado. E o TikTok, ele quebra isso, né, porque o TikTok vem com o pé na porta,
mostrando o dia a dia das pessoas. As pessoas têm essa facilidade, e também a gente tem essa ponte, né, com essa quebra, né, também da TV, de depender da TV totalmente. E o TikTok é isso, mostra a rotina das pessoas, mostra o dia a dia das pessoas. E aí, quando o TikTok avança, e avança muito nisso, aí vem o Instagram e corre para ficar a par, né, junto. Então, como você falou, de 2020 para cá, a internet ela tem esse papel de democratizar muita coisa. E aí você passa a ter conteúdos que não precisam ser com uma qualidade tão alta como o YouTube, por exemplo, pedia, né? Que o YouTube chegou uma época que, assim, tinha que ser uma câmera profissional, né, tinha que ser ali bonitinho, você não podia botar um vídeo craquelado no YouTube, sabe. Então tinha esse lugar de: "Não, precisa fazer direitinho". E vem o TikTok e quebra isso. E aí o TikTok ele começa a avançar também, porque aí daqueles vídeos simples, começam a ficar também com uma qualidade melhor, mas não necessariamente nessa cobrança de que tem que ser perfeito, mas no sentido de você estar fazendo o seu melhor e tá tudo bem, e a gente tá conseguindo pegar o que você quer fazer, pegar o que você tá querendo falar, a gente tá captando essa ideia. Então a partir disso tudo, assim, desse panorama todo, assim, de como modificou muito, né, a internet ao longo desses anos, eu fui entendendo com qual linguagem eu queria trabalhar dentro da internet. E por ser uma pessoa, que leva a dieta vegetariana, eh, e também uma pessoa que não tinha tantas condições financeiras, eu trazia um pouco desse assunto, como é ser vegetariana e ao mesmo tempo ter pouco acesso. Como que a gente discute sobre isso? E isso também vai muito dos estudos, porque fazem a gente acreditar que ser vegetariano é coisa de branco. E aí quando a gente estuda, a gente vê que ser vegetariano é coisa de preto. Porque a alimentação vegetariana ela é ancestral, ela começa em Kemet. Então, quando a gente começa a entender, caraca, esse bagulho é nosso, aí eu acho que muda um pouco também, até mesmo a nossa vontade de fazer o outro entender o nosso ponto de vista. E de forma alguma para querer impor, mas sim apresentar, porque eu acho que cada um segue o que acha que faz sentido para si, né? E aí entra o quadro do Mais um Dia no Barraco, né, em 2021, que foi a minha tentativa de fazer essa linguagem funcionar para conectar quem eu era com a minha comunidade. E logo em seguida veio muitos desafios que eu fui tentando, eh justamente conectar como que vai ser essa linguagem com as pessoas. Então, por exemplo, veio a questão dos orgânicos, né, que é uma coisa que eu falo muito. Cara, orgânico é caro, essa é a visão que as pessoas têm. Então, como que eu, eh, uma pessoa que era pobre, podia conectar as pessoas com os orgânicos? E aí eu fui pro deboche, eu fui pra piada, sabe. Então é isso, agora a gata tá de orgânicos e vai falando assim, porque aí as pessoas vão começando a rir daquilo e entender que aquilo também pode ser dela. Então você traz uma outra perspectiva sobre aquele assunto, a ponto de qualquer coisa que eu mostrasse ali, as pessoas falaram: "Caraca, isso eu também posso comer, isso também é meu, eu também tenho direito a isso", né. Então, basicamente foi isso, eu fui buscando alternativas de conseguir me conectar com as pessoas, eh para poder cada vez mais fazer esse trabalho de formiguinha. Eu acredito muito nesse trabalho de formiguinha, né. Eu acho que ainda é a maior ferramenta que a gente tem de comunicação social, assim, a gente fofocar. Eu falo que fofoca é uma tecnologia muito ancestral, que é muito importante para a gente poder se conectar. E acho que é um pouco isso. Sim, muito legal. Eu escutei também alguém falando sobre brasileiro ser fofoqueiro, porque se importa com a vida das pessoas, né, se Exatamente, tá importa, vendo? quer cuidar, A gente bota a cadeirinha de praia na frente do portão, não é à toa, entendeu? tem que ser. E agora tu como mãe, eu queria que você trouxesse também como que foi esse start, assim, quando que você entendeu que a internet podia ser um lugar para você alcançar mais pessoas? Como que é a criação de conteúdo para você? Quem é você também, né? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Aí sim, ó, o pessoal tá dormindo. Ei, faz um favor aí, ó. Quem tiver mais pra trás, chega mais pra cá, pra ficar mais perto da gente.
tá falhando o microfone às vezes, fica melhor pra vocês escutarem aqui, viu? É bom que vocês se conectam aí Fazendo também. mutirão aqui. Por favor. Quem puder também, né? Quem quiser também, claro. E aí, pessoal, boa tarde. Eu sou o Tucumã, eu sou do povo Pataxó, sou indígena lá do povo Pataxó do extremo sul da Bahia, a aldeia Pataxó de Coroa Vermelha, conhecido historicamente como um dos lugares do descobrimento do Brasil. A gente já começa por ali, né? É um lugar muito turístico também. A minha aldeia em específica, ela tem o lugar da primeira missa do Brasil, né? Onde tudo aconteceu. E por isso também eu acho que isso colabora no meu eu comunicador. Inclusive, o meu eu comunicador também se conecta com a história de vocês, né? É, começa com quando eu era criança também, talvez por uma falta de representatividade, de não me sentir representado em muitos lugares também, é, principalmente nesses lugares que têm visibilidade, né? Sei lá, a gente assistia um desenho. Eu não me sentia representado em um desenho, eu não me sentia representado em um jornal, não digo no jornal, né? Mas, sei lá, em uma novela, na televisão, ou até em comerciais. Então, assim, eu sempre fiquei me questionando, mas por que não tem indígenas ali também desses espaços, né? E eu fui me questionando, chegar a me questionar também por que eu tinha nascido indígena, né? Falei, seria mais fácil se eu não tivesse nascido indígena, porque pelo menos eu teria mais oportunidades. Teria mais oportunidades, inclusive, também de trazer essa representatividade, né? Claro que não era com essas palavras quando era pequeno, mas. E comecei a chorar. Tem uma época que eu comecei a chorar, assim. Eu falei, não, não queria ter nascido indígena. Por que que eu nasci indígena, assim? É. Não sei, sabe? Tipo, eu não me vejo tendo essas oportunidades. Eu não me vejo estando nesses espaços. E eu comecei a gravar conteúdo pra internet em 2014. Para o YouTube, inclusive, também. Tava naquele auge também, Whindersson, né? Eu gosto muito dele. E eu gosto muito do humor, né? O povo é um povo muito brincalhão, o povo Pataxó. Aí eu comecei a assistir o vídeo dele. Um primo meu, o Kefas, ele começou a gravar vídeo pro YouTube, fazendo aquele desafio. Ah, vou comer cebola. Vou fazer gravar um desafio comendo cebola. Eu achei aquilo engraçado, mas também aquilo me chamou a atenção, porque eu acho que ele foi uma das primeiras pessoas a gravar vídeo pra internet, aceitando esses desafios, né? Eu falei, me ensina a gravar, me ensina a editar e a postar esses vídeos. Quero fazer. E nisso ele me ensinou. Meu primeiro vídeo do YouTube, eu acho que de 2014, foi um vídeo aleatório mesmo, assim, tipo, eu sempre fui da área da gastronomia também, eu gosto muito de gastronomia, vai passar mais um passo na frente ali da história, depois eu conto pra vocês. E o meu primeiro vídeo foi um vídeo fazendo trufas, trufa de chocolate, nada a ver, né? Um indígena fazendo trufa. Tipo, eu vou fazer um bolo de puba, não, fui fazer uma trufa. Uma trufa de chocolate com recheio simples. É bem assim a legenda, eu acho, tá até hoje lá. Que era um recheio de maracujá, sei lá. Muito simples assim. Se vocês quiserem aprender a fazer trufa, eu indico esse vídeo. E eu falei, não, eu vou fazer trufa, porque nessa época também eu comecei a vender doces, né? Bolos, enfim, eu e alguns amigos meus também. Aí eu falei, não, mas não vou fazer uma trufa, tipo, eu vou fazer uma trufa simples, mas eu vou colocar um cocá, vou colocar um colar pra mostrar que eu tô nesse espaço também, sabe? Esse foi o meu primeiro vídeo do YouTube. Os outros foram vídeos brincando com essa questão dos estereótipos, né? A questão do preconceito mesmo. Eu falei, não, se a gente vai falar de preconceito, se a gente vai falar de estereótipos, se a gente vai falar do que a gente vive na pele, então vamos falar de um jeito mais dinâmico, didático, um jeito mais engraçado, um jeito no qual essas pessoas possam compreender que isso é chato de se viver. Toda hora que o indígena, o índio, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode estar nesse espaço, porque é índio na cabeça deles, né? Eu falei, não, vamos brincar com isso, porque isso já tá, acho que não é só eu que sinto isso, acho que outras pessoas também sentem isso, então vamos brincar. Aí eu comecei a fazer uns vídeos mais engraçados sobre isso para o YouTube. Logo após também eu comecei a utilizar a rede social do antigo Twitter, né? Que eu comecei a postar algumas frases e essas frases começaram a ter uma visibilidade, eu pintava e postava no Instagram, porque era realmente isso, o Instagram não tinha essa possibilidade, ou se tinha, não era utilizado do vídeo, né? E não tinha tanta visibilidade quando era postado, então eu comecei a postar essas frases, falando sobre as questões indígenas, brincando com isso também, com preconceito, com as pessoas, e depois parei de gravar pro YouTube exatamente por isso, porque o YouTube, ele ficou um pouco mais complicado para se produzir conteúdo para a internet, né?
ele exigia muito tempo de você, tanto para você gravar no formato específico, tanto para você editar, né? Ainda mais quando se traz um vlog um pouco mais engraçado, você tem que ter uns cortes específicos, você tem que ter várias coisas assim. Então aquilo para mim acabou ficando um pouco mais complicado quando você tem uma possibilidade de gravar um vídeo mais simples, tanto para o TikTok quanto depois, um pouco mais para frente, para o Instagram. Só que foi durante a pandemia, no qual as pessoas estavam em casa, foi quando a gente ganhou mais visibilidade, né? Eu acho que as pessoas não podiam fazer muitas coisas, então acho que a internet era o lugar onde as pessoas se conectavam com outras histórias, onde as pessoas muitas das vezes no qual não tinha tempo para nada na vida, porque só sabiam trabalhar, tinha tempo, mas não sabia o que fazer com esse tempo. Então elas começaram a ter mais possibilidades de aprender outras coisas. E uma das coisas foram sobre as questões indígenas, né? Então, durante a pandemia foi a época que eu ganhei mais visibilidade, ganhei mais seguidores. Durante a pandemia também foi onde um vídeo nosso, no qual a gente estava, eu acho que tinha acabado aquela questão de ficar em casa mesmo, né? De falar para as pessoas a questão da segurança de ficar em casa. Eh, eu lembro que a gente estava no mês de abril de 2020 e não podia se reunir, né. E mês de abril pra gente é um mês muito bom, porque é um mês que a gente faz festividades nas comunidades. É um mês que se comemora o Dia dos Povos Indígenas, o dia 19 de abril, um mês onde a gente faz geralmente na minha aldeia, é o mês que a gente faz os jogos indígenas. Então pra gente, aquele mês foi um mês muito triste, porque não tinha nada, sabe, a nossa aldeia estava fechada, não tinha turismo, não tinha nada assim, então a gente comecei a me questionar, eu falei: "E agora? O que que a gente vai fazer?". E eu vi um vídeo não sei se foi no TikTok, eu acho que foi no TikTok, ou foi em alguma rede social, onde as pessoas estavam fazendo um desafio de, sei lá, a pessoa aparece com a roupa assim, não tão arrumada, daqui a pouco bate a mão assim na frente da câmera e aparece com a roupa toda arrumado, né. Falei: "Ah, vamos fazer isso aí, mas de outro jeito". A gente aparece com a roupa que a gente quer vestir mesmo, e depois a gente bate a mão e aparece com o nosso traje tradicional, né. Porque a gente vai mostrar aqui tanto com essa roupa, que as pessoas falam que é uma roupa de indígena, né, eu não sei de quem que é essa roupa, de onde que veio, mas ela usou ela também, então é minha. E aí eu falei e depois a gente aparece com a nossa roupa tradicional, o nosso traje. E fizemos esse vídeo, eu chamei alguns primos, né, fizemos esse vídeo, eh, em 24 horas ele bateu, sei lá, 500.000 visualizações. Não, aí depois, no outro dia já, ele já foi batendo 1 milhão de visualizações, e nisso foi subindo, as pessoas foram ficando curiosas para aprender um pouco mais da cultura indígena, foram seguindo, enfim. A partir desse vídeo foi no qual que eu ganhei mais seguidores, e a partir desse vídeo também foi quando eu percebi, falei: "Poxa, a gente pode fazer mais. Vamos falar mais da cultura, vamos falar mais, dos nossos desafios, vamos falar mais sobre a gente, sabe. Esse é o momento que a gente pode estar mostrando para as pessoas que estamos aqui, muito antes de 1500 inclusive, né. Estamos resistindo, mostrando que a nossa cultura está viva, está resistindo aqui, muito antes desse tal descobrimento. E foi a partir daí que eu comecei, né, a trabalhar com a internet, foi a partir daí que eu comecei a produzir mais vídeo para o Instagram, principalmente, né. E a partir daí que eu percebi que não só eu sentia essas dores, mas que outros indígenas também sentiam, né, se sentiam incomodado com esses questionamentos, com o preconceito, enfim, e várias outras coisas. Depois, 2018, eu fui para a faculdade, para a Universidade Federal da Bahia, no qual foi a primeira vez que eu me mudei na minha vida, primeira vez que eu paguei uma conta de energia. Não tenho vergonha disso, porque lá é gato na aldeia, então a gente não precisava pagar. Eu não sabia nem como pagava uma conta. Eu perguntei pro meu irmão, ele falou: "Não, é lotérica". É simples, vai na lotérica e paga a sua conta. Aí, então, assim, foi onde eu aprendi um pouco mais e onde também eu vivenciei uma parte na qual eu senti que eu deveria fazer mais na internet também, que foi o preconceito na cidade, né. Poxa, a gente tá na cidade grande, se a gente saía com nossos trajes tradicionais, as pessoas começavam a passar de carro, bater na boca, falar: "Índio não sei mais o quê", começava a fazer várias piadas, isso com a gente, né. Quando era com as nossas primas era pior, que aí começava a sexualizar o corpo da mulher indígena, que é algo que infelizmente ainda acontece hoje. Mas eu acho que dá pra gente conversar mais pra frente, né. Muito obrigada. Inclusive, vocês trouxeram essa discussão, né, do YouTube, do TikTok, como que as redes também, diferentes redes foram moldando os comportamentos mesmo dos criadores, quem chega, quem sai, quem fica, enfim, eu entro nesse momento de vídeos curtos, que era assim: "Como assim eu vou ter que dar
mandar uma mensagem e, tipo, 15 segundos, depois 30 segundos, depois 1 minuto. E você tinha que falar: "Meu Deus, como é que eu vou falar de uma coisa que eu tenho na minha cabeça que eu falaria em 10 e vou ter que falar em 15 segundos?". Então, assim, a gente teve que dançar, né, porque, assim, acho que você olhar esse formato, assim, que você trouxe, né, de se transformar de um jeito de se vestir para os seus trajes tradicionais, tipo, como que isso você conseguiu usar uma ferramenta simples para desmistificar totalmente o que você estava querendo falar sobre a sua história, sobre a história, que afeta outras pessoas dentro da sua comunidade, como que as pessoas também se identificam com o que você fala, né. Eu vejo muita gente falando assim, "Nossa, você falou tal coisa e eu pensei, eu achava que eu era louca", sabe assim, tipo, quando você fez, era aquilo ali também que eu estava pensando. Então você vai juntando pensamentos que às vezes a maioria das pessoas tem, mas não tô ocupando aquele lugar de falar na internet, mas muita gente tem. Então às vezes eu encontro vários projetos nas ruas, quando as pessoas vão falando comigo, que fazem o que eu faço em outros formatos, em outros lugares, mas estão fazendo. E aí a gente tem esses fenômenos, né, o TikTok popularizou muito esse lugar de agora todo mundo pode ser criador, né. Então tem muitos vídeos que podem viralizar, é um formato ali da ferramenta que você assiste os vídeos e não necessariamente você segue, olha quem tá te seguindo, então são vídeos que teoricamente o algoritmo vai entender que é relevante para você e ele vai te enviar. Então isso permitiu que a gente tivesse mais vídeos virais, mas ao mesmo tempo a gente tem pessoas que viralizam e não vivem disso, né. Eu vi uma influenciadora falando assim: "Você não vai conseguir viver de visualizações das suas redes sociais". Então, existe uma estratégia também para se manter produzindo conteúdo, para se manter nas plataformas digitais. E vocês começaram aí, né, 2008 que você falou, amiga? 2008, dois capinando, né, você estava capinando. É, ela fundou 2008, Era internet 2014. discada. Ela é aquela que acordava meia-noite pra usar a internet. Também 2014, então assim, eu queria que a gente conversasse agora sobre as estratégias para se manter até hoje, né. Como não ser uma coisa viral e cair no esquecimento, criar uma relevância, um trabalho, uma estrutura que dura para além dessas mudanças. E que também impactam o nosso trabalho, inevitavelmente. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essas estratégias de estar nas redes sociais. É interessante você falar isso, porque eu começo a fazer os vídeos do Mais um Dia no Barraco por uma estratégia, né. Porque como eu falei, eu era a menina do blog e eu fui muito resistente a fazer vídeos, muito. Nossa, eu detestava. Falei: "Eu não vou gravar de jeito nenhum. Eu vou postar uma foto, escrever um textão, é isso que eu faço, é isso que eu gosto", né. Só que aí o queridinho Mark, como eu amo o Mark, ele mudou os algoritmos. E ele mudou os algoritmos, a gente teve aquele impacto dos algoritmos racistas, né, que os vídeos, né, de pessoas que não eram brancas não estavam chegando para as pessoas, esse foi o primeiro impacto. O segundo impacto é dele priorizar quem estava investindo em vídeos, né, porque ele tinha acabado de lançar o Reels e ele estava deixando as postagens, né, de fotos meio que de fora, né, da linha do tempo ali. E, para fechar com chave de ouro, os seguidores começaram a ser uma loteria de deixar de seguir. Então era muito comum, às vezes, as pessoas falarem assim: "Cara, eu não tô entendendo, eu te seguia, por que que eu não tô te seguindo mais?". Porque o algoritmo roubava um seguidor. Porque se você não postava, você não é útil para a plataforma, então você ia sumindo. E eu usava o Instagram para vender meus e-books, para vender as minhas oficinas, porque é isso, a plataforma ela, principalmente antes dessa coisa de monetização, acho que o YouTube que começou com isso, né, a monetização, por isso todo mundo queria ir para lá, queria se profissionalizar e tudo mais. Mas o Instagram, ele nunca foi uma plataforma rentável.
O que a gente fazia era um portfólio. Então, a partir do Instagram, a gente vendia o que precisava, dava um jeito, se divulgava. E era isso que eu fazia. Ah, vou fazer um evento em tal lugar. Divulgava no Instagram. Eh, Escrevi algo novo no Blogger. Divulgava no Instagram. Então, o Instagram era uma ponte. Com essas mudanças do algoritmo, eu estava perdendo muito seguidor. Então, eu estava, tipo, com 25 mil seguidores, que na época isso era muito. Nossa, você passava dos 10 mil, todo mundo te tratava como um big famoso, né? Então, eu tinha 25 mil seguidores e quando muda as políticas dos algoritmos, eu caio para, sei lá, 20 mil. Eu perco 5 mil seguidores em poucos meses. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu fui começando a estudar o que eu queria fazer. Pensei nos vídeos, só que eu não queria fazer mais do mesmo. Já tinha muita gente, né, trabalhando com esse tipo de vídeo, com esse tipo de conteúdo curto, que é difícil, porque além de você ter que encaixar tudo em 1 minuto, você tem que prender a atenção das pessoas em 5 segundos. Então, isso é muito complicado e complexo. Enfim, então eu já tinha algumas ideias, e aí eu estruturei tudo isso, pensei como ia ser o formato, já tinha também toda essa definição, assim, do início e meio e fim, né, porque isso a gente aprende em faculdade, estudando roteiro e tudo mais, então eu já tinha mais ou menos essa noção do que eu tinha que fazer. E aí eu crio o bordão para também captar a galera, né, eu sabia que eu precisava de um bordão que conectasse quem eu era com quem ia ver. E aí, a partir disso, foi muito parecido com a sua história, tipo, eu lembro até hoje, do eles falaram assim: "Por que você não posta no TikTok?" Eu falei: "Ah, eu não tenho mais idade para isso, eu sou a tia dos gatos no TikTok, não tem condições de eu postar no TikTok". "Não, imagina, eu não vou nem criar um TikTok para isso". Na verdade eu tinha, né, mas só para ficar olhando o vídeo. "Não, posta lá, cara, o TikTok tá bombando e tal". Eu falei: "Tá bom". Postei um vídeo e sumi. E aí, quando eu acordei no dia seguinte, tinha, tipo, mais de 120 mil curtidas, não sei quantas milhões de visualizações, eu: "Caraca". Aí eu postei no Instagram, na verdade eu tinha postado no Instagram e me disseram pra postar no TikTok. E aí, logo em seguida, eu fiz mais 2 vídeos, postei e assim, viral, 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 um atrás do outro. Então ali eu criei uma identidade com essas pessoas, porque elas começaram a enxergar em mim um pouco delas. Porque eu acho que por conta dessa big profissionalização de tudo que o YouTube trouxe muito, as pessoas se afastavam um pouco. Então, é isso, se você tem um conteúdo de gastronomia, é aquele conteúdo hiper higienizadozinho, que é tipo um pocket da TV. Porque a TV tem Ana Maria Braga, né, tem, né, aqueles outros programas também que são de canais fechados, né, que é aquela cozinha linda e tarará. E o YouTube era meio que uma representação disso, um pouquinho baixo orçamento. E aí vem o TikTok e quebra isso. Então é a pessoa filmando com o celular, jogando as coisas assim na frigideira, com tudo tremendo, mas ela tá ali te mostrando o que ela tá fazendo. E aí do nada ela pega a câmera e vira: "Ah, não, porque tá vendo aqui, eu botei o sal, eu botei não sei o quê". E eu não queria fazer exatamente isso, mas eu também não queria, né, que ficasse, assim, tudo muito higienizado. Então eu crio a estrutura do Mais um Dia no Barraco, tentando fazer esse meio termo, que é essa linguagem da rotina, tanto que eu sempre enfatizo isso, a série do Mais um Dia no Barraco, ela não é uma série de receitas, não é para você aprender receitas, é para você ver minha rotina cozinhando. Então, eventualmente, eu vou te falar alguma coisa que seja importante, talvez eu fale: "Ah, a proporção que eu usei foi de 1 para 1", mas isso não é relevante. O que é relevante é o que eu fiz com uma abóbora, o que eu fiz com o resto do macarrão, e não porque você vai fazer igual, mas porque pode ser que isso te inspire em alguma coisa, que pode nem ser na cozinha. Pode ser que você veja eu cortando algum legume e isso te lembre que você tem que fazer, sei lá, comprar um vestido azul para a formatura da sua filha, você tá entendendo? Então assim, eh a ideia dos vídeos é compartilhar a minha rotina, assim como a gente faz com os nossos amigos, com os nossos parentes, e quando a gente se aproxima do outro, quando a gente conecta com o outro, isso inspira a gente de todas as formas possíveis, sabe. Então esse vídeo partiu de uma estratégia, né, que é essa estratégia de
não posso ficar à mercê disso, preciso pensar em algo. E aí, a partir do momento que bomba, vem a segunda estratégia, que é como eu vou me manter nisso, porque isso não é para sempre. O mundo da internet é extremamente novo. Nem as agências de publicidade, por exemplo, sabem lidar direito com isso. É muito recente, não tem tantas leis, por exemplo, para englobarem isso, então fica uma coisa meio é e não é, sabe? Então, até isso é muito novo. E é um mercado estável. Ele está dando dinheiro agora e amanhã pode não dar. Então, a gente precisa se preservar e construir a nossa ponte além da internet para que, na falta dela, a gente continue caminhando, continue indo para frente. E eu acho que é aí que entra esse trabalho de base, né? Que é como tu estava falando, o trabalho de base que eu falo que é o da rua, por exemplo. É, porque a gente não fica nichado e nem limitado dentro da internet, né. Super, faz todo sentido, né. O mundo virtual é uma imitação, uma parte, um pedaço, né, não dá pra gente saber, não dá para as pessoas saberem a totalidade do que nós somos na internet. É uma parte da nossa vida que a gente resolveu mostrar, seja para inspirar, seja para educar ou para se tornar companheira das pessoas, né. E aí, como eu queria ouvir de você também, como que é esse seu processo, sabe, desde 2014, quase lá, hein. Entregando as nossas idades. E você produzindo conteúdo e se mantém nisso, né, e você tem também um ativismo aliado a isso, então existe o tempo da vida real, né, o tempo da sua comunidade de Pataxó, o tempo também de você estar nessa ponte aérea, e o tempo das redes sociais, dessas plataformas digitais que tem essa coisa, né, do quantos vídeos você posta por não sei quanto tempo e como que você vai performar. Então eu queria que também você falasse um pouco sobre como que você enxerga, né, a criação de conteúdo. Não, eu venho dessa época mesmo do modem, né? Daquele modem que você colocava um chip pra usar a internet. É dessa época aí também. Tô novo, mas a gente. Então, não sei vocês, quem que vocês seguem na internet, né? Provavelmente vocês que estão aqui devem seguir o mesmo público que a gente segue, né? Que são pessoas que falam sobre a cultura, que estão nesse espaço para desconstruir isso. Mas que infelizmente a grande maioria não faz isso também. As pessoas, é muito mais fácil seguir um influenciador no qual fala de coisas aleatórias, né, que não traz nenhum tipo de representatividade, pelo contrário, inclusive, às vezes, alguns que atacam até mesmo esses outros criadores de conteúdo que está dentro desse espaço, trazendo essa representatividade, né. De Parece ser jogo. tão difícil seguir a gente, né, parece ser tão difícil dar essa visibilidade necessária para aquilo que a gente está defendendo dentro desse espaço das redes sociais. Eu ainda não compreendo por que é tão difícil assim, o porquê que é tão difícil que o nosso conteúdo viralize, o porquê que é tão difícil que as pessoas realmente saibam admirar um bom conteúdo, né. Eu falo isso porque às vezes a gente passa, sei lá, um dia inteiro editando um vídeo, né, e posta esse vídeo e daqui a pouco esse vídeo não tem quase nenhuma entrega da parte do algoritmo das redes sociais. Aí do nada eu falo isso porque eu já fiz isso também, a gente posta um vídeo de 30 segundos, 20 segundos, brincando, aleatório, e do nada o vídeo bate 3 milhões assim, tipo, 3 milhões de visualizações. Aí eu falo: "Pô, não vou mais trabalhar num vídeo bonitinho assim, não, vou postar". E foi uma das questões no qual eu consegui, manter o meu público no começo. Hoje em dia eu produzo um conteúdo muito mais político, né. Mas antes eu produzia um conteúdo mais dinâmico, na verdade, né, que era o quê? As pessoas que criticavam os meus vídeos, que iriam lá, que iam comentar besteiras, eu pegava esses comentários e começava a fazer vídeo com esses comentários, né. Então, por quê? No começo eu fiquei muito mal vendo os comentários do pessoal falando: "Ah, esse um índio, isso não é índio de verdade não", e aí começaram a falar da nossa índio de iPhone, começaram a falar da aparência, aí começaram a comparar, e eu comecei a me sentir muito mal, aí minha mãe chegou pra mim assim: "Não, não lê esses comentários não, não lê os comentários do seu vídeo não, não vale a pena e tal, pra você não ficar triste". Aí depois eu falei: "Quer saber? Vamos lá então, vamos brincar do jeito que eles querem brincar, vamos pegar esses comentários e transformar em vídeo". Aí eu comecei a transformar esses comentários em vídeo, e as pessoas que comentavam ficavam com raiva.
Pediam, não, apaga o vídeo, porque meus amigos me reconheceram pela foto, porque eu deixava a foto, mas apagava o nome, né? Eu falei, se der um processo aqui, não vai falar nada. Aí eu comecei a deixar só a foto da pessoa e o comentário. Aí esses comentários começaram a viralizar bastante os vídeos dessa forma, né? Desse formato, porque eu começava a trazer na parte do sarcasmo e na parte do humor. Então as pessoas que comentavam conseguiam ver, se visualizar dentro desses comentários, dentro desses vídeos. Então essas outras pessoas que conheciam essas pessoas começavam a comentar: "Não é possível que agora as pessoas ainda comentam isso, essa pessoa é muito", começavam a xingar, eles começavam a discutir entre eles, isso era interessante, né, porque eu não discuto com ninguém na internet, eu fixo o comentário da pessoa, aí deixa os outros discutir com ele lá, eles vão brigando entre eles, vai trazendo engajamento pro vídeo, a gente vai ganhando seguidores, e a briga tá rolando lá, e eu deixo o pau quebrar lá, e é isso. Então assim, foi uma forma que eu encontrei para alcançar o algoritmo necessário para que esse algoritmo trouxesse mais seguidores, mais visibilidade para aquilo que a gente estava falando. Hoje em dia eu falo que o meu conteúdo é um pouco mais político, e por ser mais um pouco político, ele tem menos visibilidade, infelizmente, né. Mas político o quê? Você defende partido A, partido não, não é política, não é sobre partidos, né, a gente primeiro começa por isso, a gente vive nossa vida é uma grande questão política, né, a gente fala dentro do movimento indígena que nossos corpos são corpos políticos, né. A gente precisa compreender a política além dos partidos, além dessas brigas, mas sim compreendendo aquilo que a política ela muda tudo na nossa vida, inclusive as questões da luta pelos nossos direitos. E dentro do movimento indígena, a gente luta por isso diariamente, a gente morre por isso diariamente. Então eu falo que meus vídeos hoje em dia é mais político, porque agora também eu assumo outras responsabilidades, né, o qual eu sou um dos coordenadores de comunicação da articulação dos povos indígenas do Brasil, ou seja, uma articulação maior no qual representa os povos indígenas no Brasil. A gente está falando aí de mais de 305 povos indígenas, e mais de 274 línguas faladas, né. Então, assim, é uma responsabilidade. E e eu falo sobre o que vem acontecendo dentro e fora dos territórios indígenas, né. A gente fala sobre tanto as questões dos conflitos, né, que infelizmente acontecem, inclusive ontem, esses últimos 2 dias, tá tendo ataque dentro do território da aldeia mãe do meu povo, da território da aldeia mãe Barra Velha, e no qual a gente traz isso para as redes sociais, a gente faz essa denúncia, não só para dentro ali daquele espaço, mas para fora, para o mundo. Então a internet para a gente serviu como a gente fala que as redes sociais, a produção de conteúdo, o próprio celular para a gente não é algo luxuoso, é algo necessário para trazer a visibilidade necessária e é utilizado como ferramenta de luta. Só que infelizmente por a gente falar sobre isso, não tem a visibilidade que deveria ter, né. A gente fala de uma liderança nossa que foi morta dentro do território, protegendo a demarcação desse território, protegendo a mãe natureza, protegendo a biodiversidade, enfim, todas essas discussões que inclusive as pessoas falam hoje sobre as questões climáticas, é algo que a gente já faz há muitos anos, mas mesmo sem saber o significado do nome ativista. Os nossos mais velhos já eram ativistas antes de saber esse significado, já defendiam aquilo que eles acreditavam que era necessário para viver, né. Então, infelizmente, isso não traz visibilidade. Se eu fosse depender disso hoje para viver da visibilidade desse tipo de material, eu não conseguiria viver a partir disso, sabe. Porque as pessoas ainda, se prende muito a conteúdos é aquilo que você falou, a gente precisa de 5 segundos para prender a pessoa no nosso vídeo. São 5 segundos do começo do vídeo para que as pessoas continuem dentro do vídeo, né. Mas se eu tô falando de uma morte dentro de um território no qual um fazendeiro matou um indígena, as pessoas pensam que o indígena não deveria estar naquele espaço, que o indígena tem que estar no mato, que o indígena tem que estar isso e aquilo, infelizmente a gente não tem a visibilidade necessária. E é outra dificuldade que hoje em dia a gente encontra dentro da produção de conteúdo da militância, né. Mas é isso, o importante é não parar, né, o importante é a gente continuar com a nossa cabeça erguida, lutando por aquilo que a gente acredita. Sim, com certeza. Muito importante essa sua fala, né, porque você trouxe esse lugar de que a gente encontra o criador de conteúdo, sendo negro, sendo indígena, é nítida a diferença das projeções que a gente tem. E é nítido que a gente também tem uma formação, uma construção social que a gente entende a nossa identidade, e por mais que a gente não seja educado, às vezes, sobre determinados nomes e símbolos, enfim, mas a gente nós estamos nesse lugar de alcançar e de entender o que é ser negro, o que é ser indígena, mas, por exemplo, eu vejo muitas pessoas negras ao meu redor, às vezes não chegaram ainda nesse lugar de entendimento, e a gente se projeta sendo o que a gente é.
Mas a gente vive numa sociedade que tenta trazer muito essa discussão, né, de que é tudo neutro, é uma democracia, somos todos iguais. Então, se você rompe com isso, as pessoas já não querem, né? Já não querem acessar. Então, muitas vezes, e eu não tô julgando quem faz isso, tá? Isso não é para mim um julgamento, eu acho que são estratégias. Muitas pessoas, elas tentam se aproximar ao que é um conteúdo hegemônico, de pessoas brancas, né, pra sobreviver disso aí, pra tentar viver disso aqui, né, pra tentar alcançar mais seguidores. E aí a gente acaba, quando a gente acaba tendo esse lugar de se posicionar, de usar a nossa forma de ser, a gente acaba sendo esse contraponto que precisa existir inevitavelmente. Eu estava num grupo de estudo para falar sobre o teatro experimental do negro, e aí Abdias colocou teatro experimental do negro, e aí todo mundo falava assim: "Será que ele", as pessoas criticavam, né, não precisava falar que tem teatro do negro. Aí a gente discutindo e falou assim: "Não, mas Abdias usou esse nome porque ele sabia que precisava falar que o teatro era negro". Então assim, por mais que o teatro experimental do negro não virou, né, essa projeção em termos de número, de longevidade, etc e tal, ele cumpriu seu papel na história, ele foi o contraponto na história que a gente precisava. Então, é muito importante, assim, que a gente exista nas redes sociais para que outras pessoas que vieram ou que estão vindo saibam que elas têm um ponto de encontro, um ponto de apoio, uma história, assim, acho que a gente também acaba se autovalidando, validando as outras pessoas quando a gente resolve ser o que a gente é na internet. E tem também esse lugar do próprio algoritmo, né, então, assim, tem muitas denúncias de territórios que estão tendo guerras e etc, etc e tal. No Brasil a gente vive também, né, esse genocídio da população indígena, da população negra, e os donos dessas big techs, né, são escancaradamente, eles assumem uma posição política, né, de direita, de trazer também de tirar essa discussão de raça, de gênero das redes sociais. Então, assim, a gente não depende só do que a gente é e do que a gente quer fazer e das estratégias que a gente quer tomar. Porque até quando a gente vai falar, por exemplo, dessa discussão, né, da pauta ambiental, os indígenas sempre tiveram nessa luta do território, os quilombolas sempre tiveram suas formas de existir que preservaram a natureza. E aí, quando a gente vai dar um nome para isso, né, justiça ambiental, ambientalistas, ativistas, quem está ganhando dinheiro e trabalhando em relação a isso, né, para levar essa pauta majoritariamente são as pessoas brancas, elas que estão decidindo isso lá também, na hora das negociações dentro do sistema, né, os diplomatas lá da COP. Então assim, o que a gente enfrenta no mundo digital é totalmente esse processo histórico de violência que a gente que vai se reinventando e vai se ramificando nesses outros espaços, mas que bom, né, que Talento existe, que Tucumã existe, que vocês também existem aqui para conversar com a gente. Eu vou aproveitar que a gente tem tempo e vou abrir para perguntas, ver se vocês querem falar. Eu não sei, tem alguém que está contando o tempo. Eu não sei como é que a gente está de tempo, acho que a gente tem uns 5 minutos ou 6, né? Tá vendo, pessoal? Começou a dividir. A gente tem 2 minutos, pessoal. Um tem coragem, o resto tem coragem também, é assim. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Patrícia. Obrigada pelas falas de vocês. Pensando no tema e que tudo o que vocês trouxeram hoje pra gente, esse tema de redes e ritmos nas eras desses fluxos, né? Queria fazer um paralelismo com a situação atual, que é a crescente ordem fascista de extrema-direita no mundo inteiro. Que tipo de pensamentos e atitudes vocês têm pensado para começar a furar, né, dar novos fluxos e novos ritmos nessa comunicação que vocês têm hoje, né, que é um tipo de subversão, né? Cada dia, cada vídeo que vocês fazem é subverter o sistema,
atravessar com a comunicação e tentar atingir o máximo possível. Então, que tipo de pensamentos e estratégias vocês têm, né, de fluxos, para que a mensagem de vocês não morra e não seja atravessada por essa frente, né, fascista? Vamos fazer assim, ela faz mais uma pergunta, vocês preferem? Aí a gente fecha e comenta tudo. Eu queria saber como é que vocês pensam sobre esse novo ritmo que tá tendo na rede social de sair da rede social, de voltar um pouco a um ritmo de vida mais lento, que até condiz talvez com as coisas que vocês falam, de prestar mais atenção no nosso dia a dia, mas também como é que isso pode dificultar talvez o conteúdo de qualidade chegar, já que é tão fácil o algoritmo entregar outras coisas. Como é que a gente pode subverter essa lógica sem deixar de sair das redes sociais, passar o dia inteiro enfiado na cara no celular sem viver a vida? Obrigada. Vamos Por de onde trás para frente, começa? que eu acho que de trás para frente vai dar certo. Eu sou uma negação nas redes sociais. Eu desapareço. Eu, por exemplo, estou desaparecida tem mais de um mês. Inclusive, os meus amigos que trabalham com internet, eles ficam irados da vida comigo no bom sentido, que é tipo assim: eu não entendo você, porque você desaparece, você volta como se nunca tivesse desaparecido. Porque, em geral, quando a gente faz isso, os números caem. É, mas eu consigo reconhecer, a Thalita de 2021 para trás, não, mas de 2021 para frente, eu consigo reconhecer que eu criei uma conexão muito forte com o público, de tal maneira que hoje em dia a gente tem um pacto. Então, eu tenho uma coisa muito interessante para oferecer e as pessoas esperam por isso, por mais que às vezes elas fiquem um pouco ansiosas, querendo conteúdo novo todo dia. Mas eu também entendi que não dá para fazer conteúdo novo todo dia. Por mais que o Instagram, principalmente o Instagram, ele diga assim: quanto mais você postar, melhor os seus números crescem, você tem que se perceber e você tem que observar o seu perfil. E eu percebi que quando eu testei de fato, vou postar um dia seguido do outro, foi um lixo. Não chegou nas pessoas. E pegando um pouco do gancho do que você falou, é horrível eu passar horas editando um material para não chegar. Qual o intuito? Você tem quase 1 milhão de seguidores e o conteúdo chegou para 10 mil pessoas? Não. Ainda mais o Instagram, que é o Instagram e o TikTok também, se bem que o TikTok também tá com layouts assim mais catalogados e o Instagram nem tanto. É um conteúdo que se perde. Para você achar uma coisa ali, você tem que ficar igual um louco. Por isso eu sou a cria do blog, porque o blog é um catálogo. Tem uma lupa para você buscar. Eu sinto falta disso, desse layout, desse formato. E o Instagram não, o Instagram é do momento. Tá tudo lá? Tá tudo lá. Mas para você achar, é um verdadeiro inferno. Porque aquilo ali não é para ser um catálogo, não é para ser uma biblioteca, é para ser uma vitrine. E a vitrine passa. E essa é a ideia, a vitrine passar. Eh, então, eu não posto com tanta frequência, porque eu acho que não vale a pena. Pelo menos no meu perfil, eu entendi que não vale a pena, não chega para todo mundo e eu quero que o conteúdo chegue para o máximo de pessoas que eu puder atingir. E com isso eu vou criando a minha frequência, criando a minha linguagem com o público e isso vai dando certo e a gente vai se entendendo. E eu acho que isso vai ser algo muito natural e orgânico, que a gente só vai entender daqui a muitos anos como que a gente vai se refazer. Vou dar um exemplo. As pessoas hoje em dia ficam muito preocupadas com o tipo de música que a gente está ouvindo. Então é muito comum a gente receber aqueles comentários hiper racistas, tipo assim: ai, funk não é música. Não, que tá acabando com a música, porque música de verdade, né, é Tom Jobim. Música de verdade é Michael Jackson, ele sim foi o verdadeiro, né, rei do pop. Você tá falando de Tom Jobim, Michael Jackson e Mozart. Porque teve uma época que Mozart que era música de verdade. Então, assim, isso é cíclico. Então as pessoas estão tão preocupadas que a gente vire sei lá, uma neutralidade ambulante, um lixo ambulante, mas isso é natural. Porque depois a gente enjoa e a gente volta com outra coisa. Ou a gente é tudo ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, eu vou do Djavan à Anitta e é isso. E eu acho que muita gente aqui também. Porque, gente, desculpa, mas não dá pra rebolar a bunda no amor puro, né? Assim, do Djavan, porque a gente vai ficar um pouco depressivo e isso não é legal.
Então, assim, às vezes a gente precisa um pouco do soca, entendeu? Para conseguir se divertir, para conseguir extravasar. Então, as pessoas têm dificuldade de entender essas coisas, porque a gente tem a mania de querer nichar sempre tudo. Então, isso não é música de verdade. Isso não é arte de verdade. Isso não é comida de verdade. É sempre isso. É sempre esse lugar que a gente quer encaixar. Então, eu acho que vai ter um momento que a gente vai se questionar. Caraca, a gente está vivendo muito na internet. Que já tá um pouco. Mas a gente reclama disso na internet, né? A gente faz um post no X, falei Twitter. Ai, a vida está tão digital. Que saco. Vou sumir. Vou sumir. Aí bloqueio o Instagram por 30 dias e depois volta. Então, assim, eu acho que vai ter um momento que a gente vai se reconectar de volta, porque eu acho que a vida é assim. A vida é assim, a gente não precisa ficar tão preocupado com. A gente se recicla. Eu acho que é natural. E se a gente não se reciclar, vem um meteoro e recicla pra gente. Eu acho que é isso. gente. Entendeu? Estamos nessa expectativa. E eu acho que faz também a gente reconhecer, né, esses saberes. Por exemplo, é uma coisa que eu descobri há 10 anos atrás, que eu nunca mais deixei de falar. Coletividade é uma tecnologia indígena e africana. Não existe o sentido de coletividade fora desses 2 lugares. A gente que ensinou isso para toda a comunidade branca. Se a gente pegar, por exemplo, estudos, que tudo começa nesse antiga, né, como as pessoas gostam de dizer. Se a gente pegar, escritos dos próprios filósofos gregos, vocês vão achar eles falando que eles aprenderam tudo no Egito Antigo. Eles aprenderam noção de civilização lá. Eles eram completos selvagens, assim. Então a gente ensina o que é civilização para eles. Para aí depois a gente virar o selvagem, tipo, peraí, né? Como é que não é bem assim, né? Então a gente ensina conceitos de agricultura, a gente ensina conceitos de matemática, a gente ensina tudo que a Grécia sabe. Mas isso é constantemente apagado. E teve um antropólogo que tentou fazer esse trabalho durante muitos anos de resgatar, na verdade, mostrando que isso já existia, que é Cheikh Anta Diop. E ele mostra com os próprios escritos das pessoas brancas, tipo assim, não sou eu que estou falando não, ó, é aqui, ó, o filósofo branco está falando que ele aprendeu com a gente. Para poder a gente resgatar o que a gente perdeu. Isso é cíclico. Eu falando uma coisa. Não, eu esqueci. Tu esqueceu? Ela perguntou Eu sobre falei, furar não, a de trás bolha. pra frente vai super dar certo. Corta pra eu esquecer. Completamente. Ela perguntou também sobre furar bolhas e essa onda de fascismo, não foi isso que você falou? Quem Sabe como é que eu amo ascendeu? furar bolha? Fingindo que eu não tô vendo o que as pessoas estão falando. E elas são obrigadas a ficar ali. No início eu discutia muito e até funcionava. De certa forma, eu sinto que eu criei até um espaço seguro dentro do meu Instagram. Eu, por exemplo, apago o hater. Apago, porque hater atrai hater. Eu concordo com o falem bem, mas falem de mim, porque isso engaja. Mas eu também percebi que cria um espaço muito ocioso, então eu apago. E quando eu apago, não se cria, porque começa a gerar muito mais um engajamento positivo do que o negativo. E no início eu sempre falava assim, quando me posicionei, obviamente, óbvio isso, em algumas situações, e aí a pessoa falava assim, eu adoro você, mas quando você envolve rígido, eu falei assim, tanto você não me adorar. Porque o que eu faço é pitch. Eu tô dentro de uma cozinha com poucas coisas, fazendo uma culinária vegetariana, mostrando as possibilidades, debochando de algumas coisas, debochando de agrotóxicos. Desculpa, mas você gosta de mim. E você gosta de mim porque eu sou assim, não é porque não é político. Então eu começava a lixar, ele posicionar, e falando isso foi dando certo. E aí hoje em dia o que eu faço? Eu deixo, eu gosto de fazer. Aí depois ela toma o choque e ela toma a decisão se ela quer ficar ou não. E na maioria das vezes ela fica. Porque ela percebe que realmente faz um sentido aquilo ali que ela está escutando. Faz um sentido aquilo ali que ela está vendo. Então é mais ou menos essa estratégia que eu faço. E mais as estratégias de base, né? Que são fora da internet. Estou contemplado. A gente já tá finalizando também, né? Tem Maravilhosa. 5 minutos. Mas estou contemplado, é isso mesmo. Eu deixo eles discutirem mesmo, brigarem, se excluírem, se bloquearem. Às vezes eles até ameaçam ainda. Vamos derrubar essa conta. Aí derruba a conta do pessoal que tá falando mal da gente. Mas é isso. A gente precisa fazer com que eles entendam
que não é só o posicionamento deles que é o correto, né? Sim. E eu vou também trazer algumas reflexões para a gente ir fechando, que eu já tenho ali uma plaquinha apontando para a gente. Mas eu concordo muito também com a Thalita quando ela traz essa questão do tempo e da gente educar a audiência, sabe? De falar, ó, eu tenho o meu tempo e a gente vai caminhar nesse tempo. E quando você está trabalhando também com rede social, assim, eu comecei a me render, assim, à questão do não vou ser super engajada sempre. E assim, não consigo. Eu tenho a minha forma de existir, de produzir, e é isso que eu vou projetar para o mundo. E às vezes não é sobre o número, mas é sobre o que aquele conteúdo traz para mim mesma, de primeiro de eu quero falar sobre isso, quero projetar isso para o mundo, porque eu falo assim, eu comecei a produzir conteúdo na internet porque eu estava com raiva. Então, assim, se eu não botasse a raiva pra fora, eu explodia. Então, assim, às vezes eu tenho que colocar minha raiva pra fora, independentemente de se aquilo vai funcionar ou não. E aquilo funciona, sabe? Às vezes me leva pra um lugar que eu quero ir, me leva pra me conectar com um grupo de pessoas que eu acho importante estar. Então, esse lugar do tempo, de dizer assim: "Eu não tenho o privilégio de largar tudo, eu tenho que estar aqui". E faz sentido para mim também estar aqui, porque a gente está descentralizando narrativa. Mas, também esse entendimento de que tem coisas que dependem de você, tem coisas que não dependem de você, e tem coisas que você pode acordar ali como Thalita, né, eu tenho uma comunidade forte, a gente se conversa desse jeito, eu saio um mês e volto um mês e a gente tá aqui fiel. E isso vai muito de cada um para cada um. E essa questão de furar bolhas, a internet trouxe muito isso, né. Então, assim, o algoritmo, ele é muito refinado, porque ele vai entender o que você gosta, ele vai te mandar o que você gosta. Então, assim, às vezes eu tô na minha bolha com, sei lá, uma influenciadora com milhões de seguidores, a Erika Hilton, né, com a política dentro da política, por exemplo. Erika Hilton com milhares de comentários falando sobre a comunidade LGBTQIA+, falando sobre a comunidade negros, indígenas, falando sobre as comunidades no geral, e ela super engajada, eu achando que minha bolha tá compartilhando aquilo ali. Todo mundo contra a PEC da blindagem, enfim, vejo todas aquelas questões ali naquela minha bolha. Quando você vai ver na outra bolha, tem um cara assim, tipo, entendeu? Com milhões de seguidores falando coisas totalmente opostas da minha bolha. E eu fico: "Cara, assim, a internet criou esse fenômeno das bolhas e dependendo, assim, se você não entra em outros grupos, você cria na ilusão. Você chega na ilusão de que você que tá melhorando, que tá ficando o negócio tá ficando bom. E aí, do nada, você toma uma rasteira, assim, de aprovaram a PEC. Como assim aprovaram? Isso é um absurdo. Tá todo mundo concordando que isso é um absurdo. Não, não tá. Tem um grupo lá do outro lado super apoiado pelos algoritmos e por essa comunidade que tá, assim, engajadíssimo também, queridos. Então, assim, a internet traz esses fenômenos de bolha, e aí eu comecei, assim, eu era professora no subúrbio, né, em plataforma, dava aula na comunidade, etc e tal. Eu tinha contato com os meus alunos. A internet, ela cria, assim, um certo distanciamento, né. E aí eu comecei a acessar alguns grupos, alguns lugares, e eu comecei a acessar algumas pessoas, eu fiquei falando: "Cara, essa pessoa aqui que acredita nesse lugar da direita, etc e tal, às vezes ela pode estar convivendo comigo e ela está com um pensamento totalmente ao contrário". Tem pessoas que vão conversar, que você vai conseguir dialogar, mas tem pessoas que não têm diálogo, entendeu, assim, é isso aí. Mas eu acredito muito da gente não construir só porque, assim, internet não é movimento social, né, não é o movimento em si. A internet é um espaço digital que a gente ainda não que ajudou muito a gente, mas o movimento acontece na rua, tanto nas manifestações, como também da gente estar na nossa comunidade. Então, vir para essa comunidade e eu agradeço muito também a internet que, ela me ajudou a fazer com que a minha família entendesse
muitas coisas que eu aprendia na faculdade ficava ali pra mim, né? Essa coisa de feminismo, racismo, etc e tal. Então a minha família hoje, ela se vê de uma outra forma e tem uma outra relação comigo e com essas discussões. Então, assim, fazer esse trabalho de base também, porque às vezes as pessoas que a gente vai ter que converter ou dialogar não necessariamente está naquela outra bolha ali, engajado ou sendo um líder, mas é uma pessoa que foi cooptada por esse discurso. Então, pensar nessas estratégias são muito importantes. E a internet ajuda a gente também, mas ela também ferra, porque ela cria os líderes do outro lado. Então, quero agradecer pela presença de vocês, por essa mesa maravilhosa, dizer que eu estou muito feliz com esse nosso encontro. E é isso. Obrigada.